Câmera foi. Ação. Só um segundo, cara. Tá chamando. Gente, Vou parar. segundo. E aí, teateiros? Foi meio no susto essa. Tudo bom? Aqui gente? quem fala é a Maedê, a Júlia. E o Vitor? E hoje a gente vai entrevistar ele, o ator, diretor, docente do técnico em teatro do Senac Piracicaba. Aquele que anda na perna de pau como ninguém e que já fez de tudo nesse meio artístico. O Ricardo Araújo. Olá, pessoas. Se você é de Piracicaba, eu acho que você conhece ele. Se você tá no meio artístico, com certeza conhece ele. Antes de tudo, vamos agradecer o Senac, né? Agradecer as pessoas que possibilitaram a gente estar aqui, né? Ó, tem uma colinha ali, então eu vou usar. Muito obrigado, Tamires, Mariana, Ricardo, Letícia e Natália, por deixarem a gente ficar aqui, usar esse espaço. E Muito pelo obrigado, Senac. equipamento, por tudo. Obrigado, gente. Vamos pra entrevista. Bora lá. Tá bom, Rica. Conta um pouco sobre a sua vida, sobre sua cidade natal. Não sei se você nasceu aqui, eu não sei muito. Conta tudo pra gente, assim. Pode incluir teatro ou não, mas o teatro vai vir depois da pergunta. Então pode falar sua vida mesmo. Buenas. Eu não sou daqui de Piracicaba, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Porecatu, mas eu vim bem pequenininho aqui para Piracicaba. Aí eu passei uma época onde eu morei no sítio e depois que eu me estabeleci aqui em Piracicaba, eu comecei a trabalhar com teatro. Mas, assim, conta como foi a sua vida, assim, umas historinhas assim, quando eu era criança, eu passeava com a minha mãe e tal. E foi aí que eu descobri que eu queria fazer teatro. Vamos voltar um pouquinho, eu vou tentar resumir essa história de uma forma que fique bem clara para vocês. Assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu entrei no teatro meio que no susto, né? Então, até então eu não havia visto uma peça de teatro. Eu comecei a fazer teatro por conta de que aquela coisa, né? Você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa, precisa fazer um curso para você ser alguém na vida. E aí, um belo dia eu saí de casa, né, e saí me matriculando em tudo quanto é curso que tinha pela cidade. Cursos que eram gratuitos, assim, cursos que, como não tinha dinheiro, eu fui entrando no que o que dava para fazer inscrição e que fossem inscrições gratuitas e tudo mais. Me matriculei no curso do Senai, depois me matriculei num outro curso de violão. E aí, uma noite eu ouvi assim na rádio, né, uma rádio aqui de Piracinha, vai ter curso de teatro no Teatro Municipal. Aí eu não fui assim, falei, nossa, é um curso também, acho que eu vou fazer esse também. Se tivesse a palavra oficina, talvez eu nem fosse fazer, porque até então eu nem sabia o que era uma oficina de teatro, né? Eu fui mais pela palavra mesmo, curso. E aí, fui até o teatro, me matriculei, né? No mesmo dia também fiz lá a matrícula do curso de flauta, que estava do lado também. Desculpa, me trocar inteiro. Pode pagar tudo. E aí, eu acabei sendo selecionado para esse curso. Era um curso bem intensivo na época. Várias pessoas da cidade fizeram. Eu me lembro que foram por volta de 80 pessoas selecionadas. Nossa. Havia vários blocos dentro do próprio curso. Nesse bloco você tinha a interpretação, você tinha cenografia, você tinha administração teatral e tinha direção teatral. Na época eu não fiz direção teatral, eu fiquei no outro bloco, só na parte mais de elaboração de cenário, figurino e interpretação. Esse curso ele foi ministrado pelos professores da Unicamp e na época era a Marcília Rosário, o Reinaldo Santiago, o Márcio Tadeu, o Armando Corrêa, né?
E cada um deles tinha uma função ali dentro para trabalhar essas oficinas. Eu digo que essas oficinas foram bem intensas porque eu me lembro de entrar nesse lugar e o curso era sexta, sábado e domingo. Sexta era à noite, era das 19 às 22. E no sábado e domingo era das 9 até as 10 horas da noite. Então você fazia na parte da manhã, depois à tarde e tal. Isso durante mais de um mês. E aí tinha aula com o Márcio Tadeu, a gente fazia aula de figurino e cenário. Legal. Com o Armando Corrêa a gente fazia aula de produção teatral. Com a Marcília e o Reinaldo a gente fazia aula de interpretação teatral. Tinha um grupo que ficava com o Reinaldo, que era na parte de direção. Então havia pessoas que optaram só de fazer a direção. E aí foi um curso bacana porque resultou numa apresentação. Foi minha primeira experiência em teatro e foi uma experiência bem interessante porque até então eu não tinha visto teatro. Então aquele momento em que a gente estava ali estudando, tudo era muito novo, né? E revelador. Foi ali que eu acabei me apaixonando por fazer teatro e não parei nunca mais, né? Essa experiência dessa oficina, e aí é interessante a gente observar, né, como que o poder público também tem uma participação, porque acabou me levando por uma profissão da qual eu exerço até hoje. Desse grupo surgiu ficaram 40 pessoas. Depois que terminou o grupo de teatro, ficaram 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, a gente ficou meio ali, quando acabou, né? Reinaldo e a Marcília, que era, na verdade, o grupo Lux in Tenebris, inteiro, que deu essa oficina, que eram os professores da Unicamp. Eles... acabou isso e eles foram, né, voltaram para os seus lugares e tal, e a gente ficou ali na sala 2 do Teatro Municipal meio, e agora, tal. E de cara, o que a gente pensou? Ó, o pessoal que fez a direção começou a assumir o grupo, mas não tinha nome, não tinha nada. Mas aos poucos, o próprio processo seletivo do teatro, as pessoas que foram ficando, outras, né, foram saindo, tal. E aí, dessas 40 pessoas, restaram 13 pessoas. E a gente não sabia muito bem como era o nome do grupo. Aí veio vários nomes, até que alguém sugeriu, o nome do grupo vai ser o último que sair, apaga a luz. E aí surgiu o grupo Sobrinhos do Lux. Esse grupo Sobrinhos do Lux foi formado, esse nome veio em meio que homenagem ao grupo Lux in Tenebris, que é o grupo do Reinaldo, Marcília, do Armando Corrêa e do Márcio Tadeu. E ficamos ali e tal, e aí veio-se uma ideia, né, de trazê-los de volta para dirigir a esse grupo. Quando eles vieram, nessa época eu tinha 15 anos, eu era o caçula do grupo. Esse grupo era formado pela Fátima Moniz, Paulinho Ganja, uma galera que tá por aí também, né? Também o Carlos ABC, a Cristina Gouveia, Lima, enfim, é uma galera que tá nativa, tá fazendo bastante coisa por aí. E aí, nós montamos um espetáculo na época chamado Três Comédias e um Ato, de Anton Chekhov. Percorremos vários festivais de teatro. Naquela época a gente participava bastante. Era uma época que a ideia de teatro vinha uma ideia de teatro de grupo. Havia ali nos anos 80, né, eu estou falando de 1986, um fortalecimento muito grande, uma força muito grande, na verdade, dos grupos de teatro. E você tinha até a Confederação de Teatro Amador, você tinha um movimento bem interessante nesse sentido. E a partir dali, desse grupo Lux in Tenebris, e aí a gente foi viajando, o Reinaldo e a Marcília voltaram também para Piracicaba e deram uma outra oficina de teatro, que surgiu um grupo chamado Pirambundo.
e que tinha uma relação com a gente também, porque assim como eles saíram também da oficina, a gente acabou também tendo uma relação ali, né, com os mesmos diretores e tal. Eu conto isso porque, de uma certa forma, isso acabou fomentando uma ideia que veio eclodir mais tarde, que foi a própria Companhia Estável de Teatro de Piracicaba. Um pouco a partir dessa necessidade, né, de oficinas, dessa necessidade de fortalecimento dos grupos de teatro e tudo mais, surgiu a ideia de se formar uma companhia estável de teatro em Piracicaba. Ela foi lançada em 1990. Houve um processo seletivo bastante intenso na época. Era uma novidade, era uma companhia com vínculo à Secretaria de Cultura e com subsídios, né, com esse apoio todo. E aí, a partir aí eu entrei, né, eu estava nos Sobrinhos, participei do processo da SETA na época e entrei. E aí fiquei ali na SETA durante basicamente 5 anos. Chegou o momento que eu precisava sair, que eu precisava ir para outros lugares, né? Mas mesmo assim saí, mas fiquei como assistente de direção durante ali um tempo. E aí até me profissionalizar em 93 e aí seguir estrada e tudo mais. Então essa vivência acabou me levando para o teatro profissional, e aí eu comecei a trabalhar na companhia do Roma e do João Prata, que era a Roma Produções Artísticas João Prata. E aí ficou uma coisa mais intensa ainda, porque era o dia a dia mesmo, né, de viajar, de apresentar, de voltar tarde, de sair cedo, de voltar tarde, de desmontar. E era uma rotina bem intensa, onde você começa a descobrir o teatro de uma forma intensa, no sentido que você precisa fazer isso, você precisa viver disso, você precisa trabalhar com isso, você precisa fazer com que esse trabalho te renda, que você possa viver dele e que você possa pagar suas contas, que você possa, como uma profissão qualquer. Em paralelo a isso, além desses trabalhos, eu fazia outras atividades. Por quê? Porque eu acabei aprendendo ali, né, principalmente, aí voltando um pouquinho nessa história toda, a gente não tinha naquela época muitos cursos, muitas possibilidades. Então, quando surgiu uma oficina de teatro, e isso era grande barato, hoje é um pouco diferente, a gente disputava para ver quem ia fazer oficina. Então havia uma disputa saudável, no sentido de sorteio e tal. Então, por que eu falo isso? Porque ia ter uma oficina de perna de pau de arte circense. A gente ia. E quando uma pessoa se propunha a fazer do grupo, por exemplo, nós éramos em 13. Quem pode? Tem 2 vagas. Essa pessoa que fazia oficina, meio que tinha que repassar o que ela aprendeu para os outros integrantes do grupo. Que bacana. Então, tudo que tinha, eu corria atrás. Então, eu ia fazer oficina de técnicas circenses, oficina de técnica vocal, oficinas de musicalização para ator, enfim, eram inúmeras oficinas que se tinha e que a gente fazia questão de fazer e de vivenciar. Fora essas oficinas, a gente também, quando participava dos festivais de teatro, a gente ficava no festival. E, além de acompanhar todos os espetáculos dos festivais, a gente fazia as oficinas que rolava dentro do festival de teatro. Então, a gente tinha uma vivência, além de apresentar dentro do festival de teatro, a gente tinha essa possibilidade de
de fazer diferentes oficinas e trocas, né? Isso era um grande barato. Se a gente pegar, por exemplo, um festival que teve aqui, que foi um festival inesquecível, que foi o Festival do TUSP, uma coisa que eu guardo na memória. Você tinha oficinas e era muito intenso. Esse festival que aconteceu aqui em Piracicaba e que foi dentro do TUSP, foi um festival de teatro que tomou a cidade como um todo, né? Enchendo o teatro municipal, nas ruas, nas praças, e as oficinas que a gente fazia. Ricardo está falando de época, eu tô voltando. A gente está falando ali dos anos 90, né, desse período. E aí, isso tudo ajudou nessa formação que eu tive. Mas essa formação, ela veio principalmente por conta de uma busca. Conforme a gente ia vendo, a gente ia buscando outras coisas. Exemplo, quando eu comecei a pensar na dança, eu preciso, nossa, eu não tenho ritmo, eu sou muito duro, eu preciso... E aí, por exemplo, foi quando eu entrei também na dança, e que não entrei por facilidade ou porque tinha um talento, nada disso. Era simplesmente porque eu sentia que precisava trabalhar meu corpo, eu sentia que eu precisava trabalhar ritmo, porque tinha um espetáculo que precisava de movimentos, precisava de dança e tudo mais. E aí me ingressei também na dança. Tá. Então, aí voltando um pouquinho, nesse capítulo da dança, a dança veio como um complemento. Mas um complemento que aos poucos eu também fui me interessando e fui me apaixonando também. À medida em que você vai entrando na arte, você vê as possibilidades e você fala, poxa, que bacana isso daqui. Né? Na época o pessoal falava, você meio que multimídia. Eu nem usava um pouco essa fala, mas era porque tinha que ser um pouco multi, né? Porque a dança me ajudou no trabalho corporal, me ajudou na direção teatral, me ajudou a entender a arte um pouco de uma forma mais ampla, e eu pude experienciar o balé clássico, né? E quando eu falo assim, quando eu queria fazer as coisas, eu me esforçava muito. Eu falei assim, eu fazia horas de aula tentando vencer essa barreira, né? Vencer esse corpo que precisava ser alongado, que precisava ser... E o balé clássico, o que eu mais gostava era muito da parte mais acrobática do balé clássico. Eu gostava das piruetas, gostava dos saltos e tudo mais. Mas também ali dentro do próprio balé houve uma ramificação que eu comecei a pensar como usá-lo, porque o balé clássico ele tem uma certa rigidez, da qual eu acho que o teatro às vezes é meio complicado, e comecei a estudar um pouco mais o balé contemporâneo. E aí tive a oportunidade de trabalhar com a Grace, que é uma grande artista de Piracicaba, uma bailarina, e que trouxe para mim naquela época um outro olhar, né? A Grace, a Carminha, né? E além da dança contemporânea, também fui fazer o flamenco. Você vê como é que é as coisas. Eu fiz uma dança, eu fiz outra. E o flamenco também, pela sua força, também me traiu. Eram desafios. E aí, quando você se sente desafiado, você fala assim, pô, eu vou fazer isso, né? Né? E aí fiquei 12 anos, nem imaginava ficar 12 anos na dança. Depois acabei fazendo alguns, né, até alguns contratos para fazer parte, né, dançar alguns padedês com bailarinas, né, esses padedês que às vezes precisavam, né, não precisa de um bailarino para fazer tal coisa, e você até receber por isso, fala, poxa, que bacana, né, você virou mais um trabalho que eu poderia ser remunerado e do qual eu até então nem me imaginava
dentro dele, né? Isso foi muito legal. Mas assim, dentro de tudo que na época eu fiz, né, tanto de viajar como produção, tanto na dança, havia um trabalho paralelo que eu gostava muito, que era a direção teatral. Quando eu comecei a dirigir, eu percebi que eu tinha um prazer enorme de ver o ator em cena. Isso é algo muito especial, porque eu percebia que, estando de fora, eu conseguia, de uma certa forma, colaborar ou ajudar naquele processo, principalmente do ator. E aí comecei a dirigir, tinha um grupo de teatro aqui em Piracicaba, né, no qual eu filmei, a gente se encontrava, a gente se reunia nos finais de semana, aqueles ensaios de sábado e domingo, né? O ator não tem saber do A gente não tinha aquele cancelamento de churrasco de final de semana com os amigos. A gente ia deixando de lado e tal, e falava, vamos em frente, vamos fazer isso. E aí dirigi vários espetáculos e grupos, né, do qual eu participei. Nunca tive um grupo assim que eu falasse, esse grupo eu vou ter uma linguagem específica para ele. Não, eu sempre fui ali diante das necessidades do processo, construindo os espetáculos e enfim. E aí, a partir desse ponto em que eu começo a dirigir, surge um espaço para dar aula, um espaço para... aí você sai daquele olhar do diretor e vai partindo mais para a pedagogia. Isso foi um processo, isso demorou um pouco para entender esse Tem que lugar. desconstruir tudo, uma coisa, Exato. pra entrar em outra, né? Isso tem a ver também com o Senac, embora eu comecei a dar aula antes do Senac. Na verdade, eu já havia trabalhado também com projetos, com outros projetos. Trabalhei, por exemplo, no Cultura dos Bairros, né? Depois do Cultura dos Bairros também trabalhei no Movimentação Cultural. Fiquei lá uns 2 anos também no Movimentação Cultural, da onde surgiu um grupo também naquele espaço, né, que é ali no Iocer, que acho que é o Pirano e Cena, né, que surgiu ali de uma iniciativa que veio um pouco de uma pessoa também muito querida aqui na cidade, que é a Lenir, que eu dava aula de manhã à tarde, e aí surgiu 4 pessoas ali, viu que não tem aula à noite? Aí eu falei, não, tal, aí ele, através do interesse dessas 4 pessoas, não, a gente consegue e tal, tem como ser à noite? Aí eu falei, vamos, né, ver uma possibilidade de abrir uma turma à noite. Aí eu comecei a dar aula à noite também, eu dava aula à tarde para o público mais pré-adolescente, e à noite um público adulto, isso lá no Iocer. E aí surgiu um grupo, eram 14 pessoas, a gente fez um trabalhos e tal. Fiquei ali 2 anos, mas aí quando eu assumi a Companhia Estável de Teatro, em 2008, aí eu tinha uma co-direção com o João Scarpa. Nós ficamos na Companhia Estável, né? Quer dizer, a gente era aluno, né? Sai da companhia, volta no outro momento da vida, em 2008. E ali na SETA eu fiquei junto com o João, acho que foram 9 anos dirigindo a Companhia Estável de Teatro Piracicaba. E que também foi uma experiência incrível, porque vocês... Mas espera aí, você está em todo... Sim, tá na SETA. E aí eu saí da movimentação cultural justamente porque eu assumi a Companhia Estável de Teatro. E aí é que vem essa ideia de dar aula, porque quando você começa, a princípio você tem um olhar muito do diretor, mas com o tempo você vai vendo outras necessidades, e essa necessidade
faz com que você olhe os atores de uma outra perspectiva. Porque aí entra uma pedagogia do teatro, né? Isso foi muito lapidado, ou ainda está sendo lapidado, acho que não é um trabalho que se encerra em si, mas um pouco do SENAC, porque aí dentro do SENAC eu tive a oportunidade ainda de trabalhar, né, dando aula, mas também surgiu uma necessidade de ter uma outra formação. Foi quando eu comecei a fazer pedagogia, também me formei, mas não para ser um pedagogo, mas sim para entender a formação, como é que ela se dá, né, no sentido didático, no sentido filosófico, né, e isso foi uma experiência bastante interessante. Também aqui no SENAC, né, acabei entrando nessa questão mais pedagógica, né, na formação também, graduação em tecnologia e educação, porque eu entendo que a tecnologia ela é algo que entra nas nossas vidas e que é um complemento de tudo também. A gente precisa entender também o que é a tecnologia. Ela entra aí como uma extensão do nosso corpo, do nosso olhar e das nossas experiências. E de lá para cá eu venho trabalhando e ao mesmo tempo também dirigindo outros trabalhos, né? Por exemplo, nós estamos aqui, né, reunidos. Enquanto eu estou aqui, tem outras coisas acontecendo, né? Tem produção, tem estreia para acontecer, tem turma em andamento. Então é um processo prazeroso, às vezes cansativo, no sentido cansativo, porque há uma demanda disso tudo, né? Faz parte do nosso dia a dia. Né? Mas desde quando você conheceu o teatro, então você não parou? Não, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive essa experiência, como eu falei para vocês, de entrar no teatro sem ter visto uma peça de teatro, acabou sendo uma coisa assim, olha, é isso que você vai fazer, né? Então, o único trabalho que eu tive fora do teatro, e ainda na adolescência, foi quando eu trabalhei com uma fábrica de joias durante 2 anos, que eu trabalhava, estudava e fazia seta. Então era meio que assim, e ainda mesmo assim ainda tinha uma certa, as joias ainda tem um certo olhar para a arte, né? Porque eu não fui um ourives, não cheguei a ser ourives, né? Tinha outras pessoas que faziam isso, que criavam as joias e tudo mais. A gente apenas reproduzia o que era elaborado pelo profissional, né, dessa figura chamada ourives. Mas fora isso, esses 34 anos, né, que agora faço 34 anos de teatro, sempre foi voltado para isso. Não fiz outra coisa a não ser teatro. Né? Então, ainda é intenso, mas foi ainda. Você fala, nossa, mas quantas coisas, né, já foram feitas, né? Eu tenho em casa uma coisa de portfólio, que eu falo muito para vocês, né? Mas é um portfólio que eu guardo, ele ficou até 2000 e pouco, eu parei, porque eram muitas páginas. E eu guardava tudo, né? Eu tinha mania de guardar, apresentava no Sesc, pegava o programa, guardava, saiu uma matéria no jornal, eu guardava, e eu tinha um hábito de tal, ia juntando isso e criando um portfólio. São pastas e pastas. Hoje acho que são 6 pastas dessas grandes, cheias de coisas. Eu dei uma parada, mas eu ia guardando tudo. Então saía uma matéria no jornal, eu colocava ali. Ingressos, eu pegava os ingressos do teatro, colava numa folha e colocava lá, né? E aí eu separei lá
trabalhos de 1989 até tal ano, trabalhos como ator. E aí eu separei várias fases, trabalho como diretora. E aí eu olho lá e falei assim, nossa senhora. Nostalgia. História. É muita coisa. Às vezes assim, as últimas elas não estão tão organizadas, porque eu só coloquei e não organizei, assim, né? Mas eu gostava de fazer isso. Eu tinha um hábito também que eu achava meio maluco, mas que eu contava quantas pessoas assistiam o espetáculo. Eu ia apresentar lá na sala 2 do Teatro Municipal, quantas pessoas? 200 pessoas. Tá? E aí eu ia guardando a apresentação tal, tinha um caderno, sabe? Assim, tantas pessoas assistiram e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Roma e com o João Prata, eram aquelas apresentações para muita gente, né? E a gente fazia muito teatro para criança. E às vezes você tinha um público... Eu peguei as contas. Que eu falo, como, né? Você entrar naqueles cinemas antigos, né? Que esses cinemas antigos, muitos deles viraram teatro. Então, eu me lembro perfeitamente de um cine-teatro, a gente pode falar assim, que eram 1.500 crianças assistindo. Então, se você imaginar 1.500 pessoas, 1.000 crianças, né, o estrondo que aquilo te faz, que reverbera, né, das peças, né, para criança, né, e com toda as risadas, né, que era o grande, que era o que, né, esse lado mais lúdico do teatro infantil e da reação das crianças, uma parte que me encantava. E eu falava, nossa, olha quantas crianças estiveram aqui, né? E você fazia muitas sessões. Era uma época que a gente tinha uma coisa chamada teatro projeto escola, né? Acho que era isso, projeto escola. E aí você apresentava bastante. Havia assim um nicho, um mercado, ainda há, mas assim, na época era muito forte. Tinha várias companhias que faziam isso. Se você tinha a Cia Santa, que fazia muito, uma companhia aqui de Campinas. Mas era muito interessante, era uma outra vivência. Isso tudo foi, aos poucos, se modificando, né? Foi, de uma certa forma, perdendo também esse fôlego. Não, eu só queria fazer um comentário, na verdade. Que com esse tempo todo de teatro, agora, com todas essas histórias, dá pra entender o que você fala quando você fala... Agora você não vai entender... Mas futuramente você entende. Porque eu tô aqui com o meu 1 aninho de teatro, aí o Ricardo lá com seus 34, agora você não entende, mas no futuro, no futuro você vai saber do que eu tô falando. Agora dá pra entender tudo isso. Não o que você tá falando, mas... Dá pra entender por que ele fala. E é muito legal, porque você falando da busca, né, incessante, eu acho que é muito uma coisa de artista mesmo, né? Toda hora você quer estar, nossa, eu quero muito fazer isso, nossa, eu quero muito fazer aquilo. E já foi da praia mesmo, né? Eu falava, não, eu quero experimentar, eu vou experimentar. Exatamente, Né? é uma busca constante, porque o teatro, ele é isso. Hoje, a minha trajetória, e eu tenho certeza que os outros amigos também têm uma trajetória também intensa, né? Principalmente a galera, né? Eu acho que, eu penso, né, que acho que cada um vai criando a sua história dentro do teatro, né? As experiências que eu tive foram válidas, intensas, mas eu tenho certeza que vocês também vão ter essas experiências de vocês. Vocês vão construindo também o seu repertório, e se já não estão construindo isso, né? Um ano, mas, né, quantas coisas vocês fizeram? Eu vejo vocês aí também, né, acompanhando nas redes sociais. Eu falo, olha só que legal, viu? Toma cuidado. Vocês estão em 1000 lugares ao mesmo tempo, né? Então, você também tava, ué? Em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é importante, sim, essa busca.
ela não para. E é uma busca pelo estudo, uma busca pela leitura. Eu sempre digo, vocês sabem disso, que a nossa arte ela tem um trabalho prático, ela tem um trabalho intenso, mas ela tem na sua base um universo de muita leitura. Nosso trabalho é muito intelectual, né? Então, eu acho que nesses anos todos, eu sempre busquei as referências e essas referências, elas me nutrem, elas me alimentam e elas me ajudam quando eu estou fazendo algo ou estou criando, né? Então, através daquilo que eu estou lendo e que vai sendo construindo, né, na minha mente, é como se eu tivesse com vários arquivos e aí tal, agora eu preciso disso, e às vezes ele vem assim, mas não vem tão assim, mas ele vem por quê? Porque de uma certa forma, tudo aquilo que você vai lendo, que você vai observando, que você vai pesquisando, ajuda nessa construção, né? Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Se a gente for falar hoje do teatro contemporâneo, mais do que nunca, né? Pelas inúmeras linguagens teatrais que nós temos, assim, vai necessário cada vez mais o estudo e cada vez mais a busca. Para complementar isso, tem o Wellington. A gente faz um pouco de aula com ele, eu e a Duda, eu e a Maidê, faz um pouco de aula com ele lá no Andaime. E aí ele sempre fala, ator não pode ser burro. Você tem que saber do que você está falando, ator não pode ser burro. Por favor, leia. Se você falar sobre alguma coisa, leia sobre. Você tem que saber o que você está falando. Senão perde toda a credibilidade, porque aí se alguém perguntar, se chegar na conversa depois assim, falar, então conte um pouco sobre a peça. Se você não souber falar nada, vai perder tudo que você acabou de fazer ali. Então tem que saber o que está falando e tem que ter também referência. É muito importante essas coisas. Eu não gostava de ler. Eu comecei a ler porque eu queria ser ator. Aí eu comecei a ler porque, nossa, eu odiava ler, mas eu falei, nossa, ator tem que ler, né? Agora eu comecei a ler bastante. Mas eu também não tenho parte. muito um hábito de leitura, só que não é porque eu faço teatro, não, gente, mas peça é uma coisa muito gostosa de ler, sabe? Tipo, é muito bom. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com um livro com uma peça mesmo, assim, foi na escola. Sim. E, tipo, é uma coisa muito gostosa de ler, de verdade mesmo. Tudo bom? Eu lembro quando eu e a Maidê, a gente teve a oportunidade de dar, não deu certo, mas a gente teve uma oportunidade de dar aula, agora no terceiro ano, a gente acabou agora, dar aula sobre teatro, porque a gente tinha literatura, e aí a gente queria, a professora, vocês fazem teatro, né? Eu vejo vocês aí todo animados, vocês não querem falar sobre... Aí eu ia ter que falar sobre Dias Gomes e eu tava tudo assim, eu já fiz um pouco do Pagador de Promessa, E aí ela ia falar sobre Vestido de Noiva, sobre o Nelson, acabou não dando certo, mas eu acho muito legal isso, porque a gente vê na escola, muita gente não vai atrás, mas eu acho que se ler uma peça inteira assim, vai se interessar, porque não tem como não se interessar. Eu acho que parte do princípio que nossa arte, ela é uma arte que ela é intelectual, né? Ela precisa de um entendimento, ela precisa de uma reflexão, porque aí você tem uma noção, você se entende enquanto artista. Então, e aí eu gostaria de abordar a formação do artista de duas formas. A primeira é que, assim, a gente tem uma formação que ela passa por uma escola, ou não, né? Então, a escola hoje, uma escola de teatro, ela ajuda nessa formação dos atores e ela colabora para que seja uma porta de entrada muito mais fácil, ou seja, você sabe que ali você tem
um lugar que você vai estudar teatro, que você vai aprender teatro. Isso é muito bacana, isso é muito positivo. E é um caminho que eu acho que hoje, que na minha época não tinha tanto, hoje eu acho muito mais viável. Mas a gente pode também entender a formação do artista, principalmente do ponto filosófico. Quando a gente olha para alguém, a gente pensa, qual é o formato daquela pessoa? Quando eu penso qual é o formato daquela pessoa e eu tento entender qual é o formato dela, é porque, de uma certa forma, a gente também se forma. A gente se forma e ganha forma a partir das coisas que a gente faz. Então, eu ganho forma dentro de um curso de formação, eu ganho forma através das coisas que eu faço, eu ganho forma através da minha leitura e eu ganho forma através da minha busca. Eu me formo, entende? Eu me formo porque eu preciso ganhar, eu vou ganhando esse formato. Então, assim, eu acho que talvez pra gente, talvez nada esteja tão completo nesse sentido, no sentido mais filosófico da formação. Talvez a gente, por buscar, esteja eternamente em formação. Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque um período na escola, ela vai te ajudar, ela vai te formar dentro daquele período. Mas o seu formato e aquilo que as pessoas vão ver e vão buscar, você vai se dando, você vai se formando, vai se moldando a isso. Então, por isso que eu acho que a gente está sempre em formação. Acho que não há para falar assim, é isso exatamente, não, é um processo. E tudo vai contribuindo. Hoje vocês estão prestes a encerrar um curso técnico, né? Mas essa formação ela não para. Amanhã vocês podem procurar, né? Você já tem uma grande base, vocês têm conhecimentos para atuar dentro da área, mas vocês ainda podem procurar e continuar essa formação, ou numa graduação, ou para aqueles que preferem um pouco mais de teoria, procurar uma carreira mais acadêmica, ou não, eu vou fazer isso, eu vou fazer mais projetos, enfim, as pessoas vão trilhando ali o seu próprio caminho. Você tem uma necessidade assim de voltar a atuar, Ricardo? Eu queria ver você atuar. Então, eu me fiz essa pergunta em 2015 ou 2014, já não lembro. Eu falei, eu acho que eu preciso voltar a atuar. Atuar para mim é sempre muito complicado, porque eu preciso estar dentro do elenco e as pessoas dependem da gente quando você está no palco. Por isso que a direção, num certo momento, ela foi um pouco mais fácil por causa da questão de agenda. Então, quando eu dirigi os espetáculos, não necessariamente eu precisava estar. Então, por exemplo, eu dirigi esse espetáculo, eu acompanhava ali no começo e depois ele andava com as próprias pernas. Na medida que você está no elenco, vocês sabem, né? Se você não está no elenco, né? Então, por exemplo, já aconteceu. Quando eu estava num projeto e aí eu tinha agendas, né? Só que eu não posso chegar para um produtor e falar assim, não agende nada nesse dia. A minha agenda, e até porque todos vivem daquilo, está na mão dele. Então, ele agenda, né? E ok, né? Então, para mim sempre foi muito complicado. Mas, assim, não é uma necessidade que eu tenho hoje de estar no palco. Eu tenho ainda um projeto para fazer um espetáculo, iria iniciar esse ano, mas aí veio outro projeto, aí eu acabei optando para não, acho que já não, dois não vai rolar, mas um era de atuação.
Essa pergunta eu me fiz em 2014 e aí acabei fazendo o projeto o Lodo, né? Acho que não sei se vocês viram, acho que não. Isso que eu comentei. Né? Que estava também nesse lugar, né? Nossa, eu preciso atuar, preciso fazer alguma coisa, tal. E aí foi que a gente lançou esse projeto Lodo, a gente na época passou, né, foi contemplado pelo PROAC, e aí eu fiz durante um tempo, viajamos, cumprimos todas as apresentações do PROAC e depois fizemos mais algumas apresentações. Mesmo dentro desse espetáculo, ainda tinha a dramaturgia era minha, né, para variar, sempre. Mas assim, eu penso mais em escrever do que atuar. Ainda quero reservar esse tempo, ainda quero explorar esse tempo no sentido de atuação mesmo, de escrita, né, dramatúrgica. Esse é um lugar que eu pretendo. E aí, mas tem ainda esse projeto, que seria um solo teatral. Tem um tema que eu tenho já em mente, mas não sei se esse ano não vai rolar, mas provavelmente o ano que vem eu retome com esse projeto. Deixa eu fazer uma pergunta nesse caminho, assim, mais ou menos. Reza a lenda... É meio tosca essa pergunta, mas eu quero saber a sua opinião. Reza a lenda que um diretor é um mau ator e um ator não é um bom diretor. Você acha que é verdade isso? Eu acho que, assim, acho que nada a gente não deve rotular nada, sabe? Acho que esses rótulos, né, de um ator é um bom diretor, então... Existem coisas que você faz melhor, outras coisas melhores, eu acho que isso sim. Ser diretor de teatro, não necessariamente você precisa ser um ator para ser um diretor de teatro. Mas você precisa entender, ou pelo menos ter em mente como chegar nos atores. E aí sim você precisa tentar, ou pelo menos ter feito uma experiência de teatro bem intensiva, né? Eu não sei, assim, eu atuei, né? Não me acho que sou, né? Mas eu consigo, talvez, assim, entender um pouco mais o processo processo de criação, né? Ou pelo menos eu consigo, pelas minhas inquietações, trazer provocações nos atores que os ajudam, né? Então, eu ia falar ou não, né? Mas é um caminho, né? É um caminho. Essas provocações que a gente traz são justamente baseadas em estudos que a gente vem fazendo. Então, junta-se tudo, né? Que vai desde você conhecer as técnicas de interpretação, você conhecer os autores, você conhecer algumas metodologias, né? Alguns sistemas de interpretação. Mas eu, propriamente, enquanto diretor de teatro, eu não possuo uma linguagem específica de teatro. Eu não tenho é isso, né? Talvez algum estilo, mas não uma linguagem específica. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a lenda, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo também meio estranho, né? Nem todo técnico de teatro, nem todo técnico de futebol precisa saber necessariamente jogar bola, entendeu? A gente tem isso na história do próprio futebol, né? Que fala assim, você pega, o Barreiro era um técnico, mas ele jogava bola. Isso não impede, né? Isso não impede que um ator seja um diretor de teatro. Né? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, a pessoa ela atua e chega um momento que ela fala assim, agora vou ser diretor, né? Eu vou dirigir. No meu caso,
O que eu gosto muito é uma paixão maior ainda do que estar no palco, é a direção. Eu gosto de estar, é aquilo que eu falei para vocês no começo, eu gosto de ver os atores em cena, eu gosto de ver a evolução, eu gosto de ver essa, enfim. Se matasse a sua vontade de estar no palco, é ver os outros no palco, você se sente representado, como você diria. Não sei se matar a vontade de estar no palco, é porque você constrói junto com o ator ali um universo, né? Através dos atores, através desse trabalho do ator, você constrói algo para a plateia, né? O público que vai estar. No final das contas, só vai restar uma coisa desse trabalho todo, né? O diretor não vai estar. Quem vai restar mesmo é o público do ator, né? Essa figura que fica por trás, ela é uma figura também importante, mas na sua essência a gente sabe que resta mesmo é o público e o ator. E eu gosto muito de uma coisa que eu sempre falo: chega um momento em que os atores esquecem a direção. Eles pegam tudo aquilo e quando você vê, eles transformam tudo e vai absorvendo aquilo, mas isso leva um tempo, né? O espetáculo leva um tempo. Então, não sei. A gente pode fazer um negócio, que era uma ideia que eu tinha de quadros, que graças a você, porque você contava na sala, ai, nossa, eu lembro de tal coisa que aconteceu, que aí, umas histórias de palco que são engraçadas. Tipo o sapato. Tipo aqueles caras que me contou, que caiu um diamante em você no palco e você jogou o diamante pra coxinha falando, maldito diamante. Então. Assim, na verdade, são muitas histórias, né, não só no palco, como performance, coisas que acontecem, que é natural acontecer, né? Isso faz parte também. Às vezes as coisas, elas saem não tão programadas, né? Né? Às vezes é um branco que dá, um esquecimento, é alguma coisa que cai. Mas já tive várias experiências, até mesmo de cenários, né? Que às vezes você está lá apresentando, né? Uma vez tinha um telão que era sustentado por uma barra de ferro, assim, tal, e a gente estava lá no meio de uma dança, e a gente começou a pular demais. E o palco começou a balançar e aquilo... Mas veio com tudo, sabe? Ele falou muito tranquilo, veio com tudo. Uma porrada tão grande que na hora você fica em choque, assim, nossa, né? E aí, né, você tá ali, o que fazer? Só te resta uma alternativa, pegar o negócio, levantar e improvisar e seguir em frente, né? Mas assim, tem várias histórias que é difícil de contar, assim, porque acaba... Assim, é difícil resumir isso em um ponto, né? Mas assim, eu diria para você que isso faz parte, desde você, por exemplo, você vai dançar numa igreja, tal, né? Você dá uma esbarrada num santo, quase quebra, essas coisas que acontecem, né? Ou então o santo quase cai na tua cabeça, né? Você fala, abençoado. Por causa da peça, a gente foi ver preço de santo e santo não é barato, não. Desse tamanho aqui, ó, o santo já pode custar uns R$600. Imagina um santo enorme. Gente, acho que a gente vai precisar ir pra casa. Uma pergunta, Ricardo. É verdade que você é o Tespes? Não. Antes de mim tem muitas outras pessoas. Então, pra encerrar, a gente gostaria de agradecer de novo a galera aqui do Senac, ao Ricardo, por ter dado essa entrevista maravilhosa pra gente, e a vocês que tiraram um tempinho pra ouvir ou assistir a gente. É isso. Segue nas redes sociais. Segue a gente nas redes Olha a sociais. revista no Instagram, a gente tem o blog lá, tem um link, tudo na bio. Facinho de achar, não é tão difícil assim. Vai lá e segue. Coloca horas, vai aparecer um olho gigante lá. Horus a revista. É isso. É isso, gente. Beijo. Tem as cores da Horus, que são bem visíveis, vocês conseguem identificar só pelas cores. As indiretas. Obrigada, Ricardo, mais uma Gente, vez. obrigado pela oportunidade, eu que agradeço.
muito bom falar sobre teatro, acho que a gente poderia ficar falando horas aqui sobre. São muitas vivências, as minhas vivências, elas são umas, mas eu tenho certeza que vocês terão de vocês e espero que um dia vocês contem as suas vivências para as outras pessoas.